te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus de misericórdia, que concedeis neste tempo a vossa Igreja a imitar piedosamente a bem-aventurada Virgem Maria na contemplação da paixão de Cristo. Fazei que pela intercessão da mesma Virgem sigamos cada vez mais fielmente o vosso Filho unigênito e alcançaremos um dia a plenitude da sua graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus, no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus, ela encontra-se no Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 31 a 42. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedra para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrais mais. E ele disse: por ordem do Pai, mostrai muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa de blasfêmia. Porque sendo apenas um homem, tu te dizem Deus? Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois Deus. Ora, ninguém pode anular a Escritura, se a lei chama deuses às pessoas às quais se dirige a palavra de Deus. Por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu faço, mesmo que não quereis acreditar em mim, acredite nas minhas obras, para que saibais e reconheceis que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez, procurando prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes já tinham batizado. E permaneceu ali. Muitos foram até ele e disseram: João não realizou nenhum sinal, mas tu, o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje no seu Santo Evangelho ainda fala desse conflito de Jesus com os judeus, a falta de fé deles em acreditar, em reconhecer a divindade de Jesus. Eles tinham um olhar para Jesus como uma pessoa comum. E eles já, João tinha manifestado isso, né? Esse daí é o Cordeiro de Deus. E eles também não acreditaram, e por não acreditar, então fica questionando, e eles queriam era apedrejar Jesus. Então a liturgia nos apresenta esse evangelho para que nós possamos realmente olhar para a divindade de Jesus e muitas vezes olhar também para a contrariedade humana, a incredulidade, a falta de fé. Aqui fala desses judeus, mas nós podemos nos colocar também no lugar. Jesus vai questionando, porque na verdade Jesus, ele quer deixar muito claro o seu messianismo, a sua divindade, da onde ele veio, e não era para engrandecer, mas revelar, porque era algo muito oculto. Eles não tinham eles esperavam um líder, mas não esperavam Deus, né? Então eles tinham todo um questionamento, porque eles tinham se apegado às leis e não estavam preparados então para viver essa dimensão tão especial que é essa revelação de Deus Pai na pessoa de Jesus Cristo. Então a palavra pesada aqui era a questão da blasfêmia. Esse é um dos grandes pecados que nós não devemos nunca cometer. Usar o nome de Deus de uma forma não verdadeira, né? Dizer que é uma blasfêmia até muitas vezes usar de fórmula que não colocar o nome de Deus em questionamento, juramento falso, querendo convencer o outro com palavras que não são divinas. Então, até a questão aí de blasfemar, nós temos que ter muito cuidado que nós possamos cair nessas tentações de usar recurso, usar a religiosidade, usar meios para fazer escada, né? Aqui fala que Jesus, ao deixar eles, aquele povo, porque aquele povo queria matar ele, mas deixar também bem claro nesses últimos dias que estamos vivendo antes de celebrar o Domingo de Ramos, que a entrega de Jesus, ela é espontânea. Ali não era uma autoridade humana que dominava, que impunhava, e Jesus então era submisso àquelas pessoas. Não, ele estava se entregando. Por isso, há alguns dias vem falando que ainda não era a hora dele, que ele saiu de um jeito ali com muita facilidade do meio daquele povo, porque a hora que ele quis se entregar, ele se entregou. Ninguém tem autoridade sobre Deus, não. O homem não tem autoridade sobre Deus. E aí Jesus volta aonde? Jesus volta aí à água do batismo. Então, amados, esse tempo é um tempo de nós voltarmos para a água do batismo. Jesus, ao voltar lá no Jordão, aqui fala que muitos acreditaram nele. Então, esse tempo de Quaresma, que é tempo de conversão, é um tempo de nós voltar às águas do batismo. Porque, voltando a essa água do batismo, no batismo nós recebemos esse espírito de filiação. E esse espírito de filiação, só Deus, com a força do teu espírito, pode mover em nós, para que realmente nós possamos despertar para a divindade de Jesus. Então que Deus possa nos ajudar
que nesse tempo de quaresma a nossa volta ao batismo possa nos trazer verdadeiramente a conversão. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.